Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no poderoso nome de Jesus. Feliz ano novo, estamos começando um novo ano, um novo tempo, uma nova história, uma nova fase na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. E nós vamos começar esse devocional. Você que acompanha aqui nosso canal pelo YouTube, você esteja conosco aí nos próximos 12 dias. Serão 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Vai ser um devocional para a gente ter uma jornada feliz nesse ano de 2026. Você quer ter um ano aí abençoado? Então nos acompanhe, participe conosco das mensagens, das orações. Nós vamos falar aqui sobre 12 chaves para que você tenha um ano extraordinário, um ano abençoado na presença do Senhor. Seja o melhor ano da sua vida. Lutas nós teremos. Jesus falou, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Também vai nos ajudar a vencer, a triunfar, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós vamos estar aprendendo aqui 12 chaves, 12 segredos. São chaves, é aquilo que abre portas, abre oportunidades. Então hoje nós vamos falar da primeira chave, que é a prioridade. O segredo para que você tenha uma jornada feliz esse ano, para que esse início de ano seja abençoado, nós temos que priorizar a Deus. Sobre isso que nós vamos falar, sobre prioridade, nessa nossa primeira mensagem. E o versículo aqui, a base desse nosso estudo, está lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, onde Jesus está falando sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade, e ele fala sobre a importância de priorizar a Deus, o seu reino e a sua vontade. Então ele diz assim, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a primeira chave que nós vamos receber aqui. A importância da prioridade. Qual é a sua prioridade para esse ano? Todos nós temos muita coisa para fazer, para resolver, muitas demandas, mas nós devemos ter a prioridade. E a prioridade para o cristão é Deus. Tudo que está relacionado a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Então Jesus diz que quando a gente alinha a prioridade, as demais coisas são acrescentadas. Nesse mesmo capítulo ele fala muito sobre a ansiedade. Então quando a pessoa não tem prioridade, quando as prioridades estão erradas, a pessoa vive uma vida dominada pela ansiedade, pela preocupação. Agora, quando você prioriza Deus, você tem paz. Então, para que esse ano seja um ano de bênção, de paz, priorize Deus, coloque Deus acima de tudo, coloque Deus em primeiro lugar. Eu até coloquei aqui uma frase, quem começa de joelho, termina de pé. Amém? Você quer terminar esse ano de pé, vencedor, tendo conquistado, tendo realizado muitas coisas. Então nós temos que começar o ano de joelhos, na presença de Deus, em oração, consagrando a nossa vida a Deus. Então, por que é importante consagrar esse mês de janeiro? Porque o janeiro vai determinar todo o ano. É o começo, é o início. A Bíblia diz que as primícias são santas, o resto da massa o é. Então, o início, o começo de qualquer coisa é muito importante. Então, precisamos que consagrar a Deus, priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que nós formos fazer. Então a ordem correta das coisas vai trazer acréscimo. Jesus falou que é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a ordem correta, as prioridades corretas vão trazer acréscimos
na nossa vida, nossa casa, nossa família, em todas as áreas. Então vamos ver. O que significa priorizar a Deus? Priorizar a Deus significa colocá-lo acima de tudo, em valor e importância. É dar a Ele o primeiro lugar no coração, nas decisões, no dia a dia. Priorizar a Deus significa amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que coisas, pessoas. Nós devemos amar a Deus acima de tudo, mais do que tudo. Deve ser nosso maior amor, nossa maior paixão, desejo, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus e andar com o Senhor todos os dias. Priorizar Deus significa buscar a vontade dele antes da nossa. Então nós temos uma tendência natural de querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Não. Quando Deus é a prioridade, você vai falar: Deus, como que nós vamos fazer? Como o Senhor quer que eu faça? Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o Pai, nós somos filhos. Nós vamos procurar fazer a vontade do Senhor. Lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Então isso que é priorizar, é procurar fazer a vontade do Senhor. Priorizar a Deus significa obedecer, mesmo quando custe. Não importa. Você se esforçar para obedecer a palavra de Deus, para fazer aquilo que Deus pede para você, ainda que custe. Priorizar a Deus significa confiar nele, independente das circunstâncias. Então, tudo estando bem, tudo dando mal, não importa a circunstância, se as pessoas estão te aplaudindo, se as pessoas estão te perseguindo, não importa. Você confia em Deus. Deus é a sua prioridade. Então, você confia que Deus está no controle, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Priorizar Deus também significa colocar Deus no topo da agenda, antes de qualquer decisão, trabalho, redes sociais. Ele vem em primeiro lugar. Então, antes de fazer qualquer coisa, começa já o dia se consagrando a Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, porque Deus é a prioridade. Como que nós devemos, agora eu quero falar como que nós devemos priorizar Deus. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, priorizar Deus na nossa mente, os nossos pensamentos. Então, que os seus pensamentos pensem nas coisas do alto, nas coisas de Deus. É que a prioridade seja as coisas do alto, as coisas eternas, e não somente aqui as coisas da terra, momentânea, passageira. Tenha bons pensamentos. A Bíblia diz: tudo que é puro, santo e agradável, nisso pensar. Então, quando Deus é prioridade nos pensamentos, a pessoa vai ter bons pensamentos. Rejeite todo pensamento negativo, errado, contrário à palavra, à vontade do Senhor. Priorize a Deus nas suas palavras. A vida e a morte estão no poder das palavras. Então, cuide, fale de acordo com a palavra de Deus. Fale aquilo que edifica, aquilo que abençoa. Priorize a Deus no seu dia a dia. Buscar o Senhor pela manhã. O seu dia muda quando você começa com Deus. Então, quando você começa o dia em oração, já lê um salmo, lê aqui 2, 3 capítulos da Bíblia, você já se prepara, já está alimentado espiritualmente, fortalecido, você está em comunhão com Deus, preparado para ter um dia de vitória aí na presença do Senhor. Priorizar Deus nas escolhas. Antes de tomar qualquer decisão, você consulta a Deus. Deus, será que eu vou? Será que eu volto? Ainda que é muito lucrativo, pegar ou largar, então eu larguei. Vou buscar Deus. Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar não, é não. Eu quero a vontade de Deus. Então eu priorizo a Deus nas escolhas. Priorizar Deus nos relacionamentos. Primeiro Deus, depois a sua família, se é casado, seu marido, sua esposa, seus filhos. Então priorizar Deus também inclui priorizar a sua família, ter a prioridade. Primeiro Deus, a família, depois o trabalho. A
Bíblia diz, tudo tem o tempo determinado, você tem que ter tempo para todas as coisas. Então, primeiro Deus, depois a família, o trabalho e as demais coisas. Priorizar Deus nas finanças. A Bíblia diz em Provérbios, honra ao Senhor, vou ler até aqui para você. Você quer ter um ano aí de prosperidade, um ano de bênção, honre a Deus, seja um dizimista, ofertante, você que já é, continue, quem não é, passe a ser. Há promessas para quem prioriza a Deus, para quem honra a Deus com as suas finanças. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Então Deus não é Deus de resto, de sobra, não, Deus é o Deus das primícias. Então honre a Deus com o seu melhor, da sua renda, do seu tempo, da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, você vai ver que vai ter um ano extraordinário, um ano abençoado, em nome de Jesus. E o resultado da gente colocar Deus, priorizar Deus em todas as áreas, nos pensamentos, nas palavras, nas escolhas, nos relacionamentos, no nosso tempo, as nossas finanças. Qual vai ser o resultado? Que vai ter resultado. Jesus, ele promete, todas essas coisas serão acrescentadas. Então não busque as coisas, busque Deus, busque a Deus, busque o reino de Deus, e as coisas serão acrescentadas. Tem gente buscando coisas e deixando Deus, o reino de Deus de lado. Então, ela está com as prioridades invertidas, erradas, por isso que é ansiedade, dor, sofrimento, fracasso. A Bíblia diz aqui também no Salmo 127, o que acontece quando a pessoa está com as prioridades erradas, quando Deus não é prioridade. Olha o que diz, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não é o primeiro, se Deus não é a prioridade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Então, quando Deus é prioridade, Ele vai abençoar seu trabalho, a sua família, os seus estudos, seu ministério, as outras áreas da sua vida. Agora, quando a pessoa inverte, aquele trabalho é inútil, vai fracassar, vai trazer dor e sofrimento. Então priorize Deus. Olha o resultado de priorizar Deus. Jesus disse que as demais coisas serão acrescentadas. Será acrescentado o quê? Paz, direção, sustento, força para você vencer as batalhas, livramento, você vai ter proteção do Senhor, vitória sobre as lutas. Mas quando Deus é prioridade, você vence as lutas, você vence no nome de Jesus. Quando o reino de Deus, quando Deus é prioridade, o cuidado de Deus vai ser uma realidade. Então você vê, quando você prioriza Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa, da sua família. E para a gente concluir, para a gente encerrar, quero fazer oração e abençoar, que Deus nos ajude a colocá-lo como uma prioridade. Prioridade não é o que dizemos, é o que fazemos. E Jesus nos chama a colocar Deus no centro, no alto e no início de tudo. Quando Deus é o primeiro, Ele ordena o resto. Faça de Mateus 6,33 a direção do seu ano, da sua casa, da sua vida. Amém, meus irmãos? Que essa seja um norte, um rumo para esse ano aí. Colocar Deus à frente, acima de tudo, colocar Deus, as coisas de Deus como prioridade. As demais coisas serão acrescentadas, as outras coisas vão se encaixar, vão se alinhar e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Pai querido, eu oro, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã de Cristo Jesus, essa pessoa que nos acompanha aqui nas redes sociais, através desse devocional. Pai, que queremos consagrar esse mês de janeiro, que é o primeiro mês desse ano 2026, e que seja um mês abençoado, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a esquecer as coisas que atrás ficam, nos ajude a prosseguir, avançar. Pai, nos ajude a colocar o Senhor como prioridade, que o Senhor seja a prioridade. Possamos começar os dias orando, buscando o Senhor, meu Deus, nas escolhas, nas decisões, possamos em tudo ter a
tua direção, a direção do teu Espírito Santo e da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor ajude a cada um de nós a priorizar o Senhor, que o Senhor seja a prioridade dos nossos pensamentos, desejos, vontades, das nossas decisões, que o Senhor seja a prioridade, meu Deus, na maneira que usamos nossos recursos, que o Senhor esteja à frente de tudo, acima de tudo, Pai, e dirigindo, abençoando, dando vitória para esta pessoa. Eu oro, abençoo, que esse ano de 2026 seja um ano extraordinário, seja um ano abençoado na presença do Senhor. Eu oro, os abençoo e desde já agradeço, crendo que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, meus amigos. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo. Esteja conosco nesse devocional. 12 dias para 12 meses de bênção, para que a gente possa ter uma jornada feliz. Amanhã, dia 2, nós vamos consagrar o mês de fevereiro. Cada dia nós vamos consagrar um mês do ano. Então hoje nós consagramos janeiro. Amanhã, dia 2, nós vamos consagrar o mês de fevereiro. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e fique na paz. Tá bom?